A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês aí um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Um dia, querido, que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, lhe trazendo paz. Amém? Estamos aqui hoje, mais uma vez, para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém, querido? E você é o nosso convidado. Ainda dá tempo de você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, querido, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser bênção na sua vida, edificante na vida de quem você enviar esse link aí, eu não tenho sombra de dúvida. Amém? Aproveito aqui também essa oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a nossa pastora Aline, sua esposa, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém, querido? Então ainda dá tempo de você pegar esse link, faça isso agora, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção. Anote aí o que eu estou te falando. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou no meu coração um tema ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Esse tema diz o seguinte, querido: a nossa fé precisa ser sustentada diariamente. Realmente isso aí é a pura verdade na minha vida e na sua vida. A nossa fé, ela precisa ser sustentada diariamente. E você toma conhecimento disso, e nós vamos falar acerca disso agora, que eu falei para você, que a nossa fé, ela precisa ser sustentada diariamente. Amém? E para e como nós fazemos sempre, em todo o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, nós vamos agora orar. Para quê? Para entregarmos esse estudo nas mãos do Senhor, para que esse estudo seja conduzido por Ele, que eu, querido, não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo e eu tenho certeza, querido, que é o desejo de Deus também para a sua vida. Então, aí onde você estiver, curva a sua cabeça e nós vamos orar ao nosso Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que chega em todos os dias nas nossas mesas. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu nos dá, principalmente aqueles, Senhor, que passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás conosco ali para nos guardar e nos livrar de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu tome esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, em tuas mãos, e que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E agora, querido, como eu falei com você, eu vou compartilhar o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós venhamos dar início nesse estudo de hoje. E esse texto, querido, está ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você puder, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Se você não tiver com a sua Bíblia em mão, acompanhe aqui pela tela do seu computador, do seu celular. E a palavra diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, querido, veja que passagem da Bíblia interessante, né? Aqui está dizendo que sem fé é impossível eu e você agradar a Deus, né? Pois quem se aproxima, quem aceita o Senhor, né? Tem que crer que ele existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Então, isso aqui é uma bênção para a minha vida e para a sua vida, esse versículo.
A fé é um dom que é nos dado por Deus. Para quê? Para que nós venhamos a crer nele e na sua palavra e nas suas promessas. Querido, quando nós vamos ali no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos fala também acerca disso, porque pela graça sois salvos. Aí diz, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, querido, aqui fica bem claro para mim e para você, que a fé que nós temos que exercitar, que nós temos que praticar, ela não vem de nós, ela é dom de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos a exercitá-las no nosso dia a dia. Então é pela fé, querido, que nós entregamos a nossa vida a Jesus e buscamos fazer o quê? Buscamos fazer a sua vontade em tudo, todos os dias. A fé, querido, ela é fundamental na nossa vida cristã. Nós vimos aqui que sem fé é impossível nós agradarmos o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois na palavra de Deus está escrito também, querido, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, falando acerca da fé, diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, querido, se eu e você nos achamos justos diante de Deus, justo de Deus, então nós temos que andar por fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você acerca de te dizer para que você não coloque a sua fé em pessoas. Tem muitas pessoas que nós temos um Deus todo-poderoso, que nos dá tudo o que precisamos. E tem muitas pessoas que elas colocam a sua fé no homem, no ser humano. E aí, querido, talvez você esteja se perguntando, mas, irmão Gilson, o que significa isso? Eu não colocar a minha fé em pessoas e colocar a minha fé no Deus Todo-Poderoso. Eu vou te dar um exemplo, querido, muito claro, de alguém que colocou a sua fé nas pessoas e ele se deu mal. Foi uma experiência ruim. Nós vamos ver aqui duas atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. Então, aqui ele cometeu um erro desse acerca daquilo que nós estamos estudando. E quando nós vamos ali, querido, no livro de João, capítulo 18, versículo 10, a palavra nos fala acerca disso. Diz que Simão Pedro trazia o que? Uma espada, e tirou essa espada e feriu o servo do sumo sacerdote. E o que Pedro fez? Pedro decepou a sua orelha. Esse servo do sumo sacerdote, você já deve ter estudado. O nome dele é Malco. Só que Jesus repreendeu Pedro naquele momento. Jesus ordenou a Pedro, guarde essa espada. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então aqui, querido, nós vemos um exemplo claro acerca disso. Um outro exemplo que nós vemos é após a traição de Judas acerca de Jesus. O que aconteceu nessa passagem? Os soldados do Império Romano, eles foram até Jesus para quê? Para prendê-lo. E mais uma vez, Pedro tomou uma atitude contrária à vontade do Senhor. Pedro levantou a sua espada novamente e atacou os seus inimigos. E aí, querido, diante desses dois fatos que nós comentamos aqui, fica a pergunta para mim e para você. Será que com essa atitude de lealdade que Pedro estava mostrando ali para Jesus, Pedro estava esperando o quê? Que seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo que ele fez? E se nós formos ler, querido, esse capítulo 18 de João 10, nós veremos que horas depois a atitude de Pedro ela foi totalmente diferente. Quando Pedro estava sozinho, estava distante de Jesus, estava distante dos discípulos, ele teve, querido, uma atitude completamente diferente do que essas duas atitudes anteriores. A Bíblia conta que Jesus havia sido preso e estava sendo julgado. Então, querido, um grupo de judeus se aproximou de Pedro
e acusou de quê? Dele ser um seguidor de Cristo. Você é um seguidor de Cristo. E quando nós vemos ali, querido, nesse livro de João, capítulo 18, ali a partir do versículo 25, nos fala acerca disso. Então Simão Pedro estava se aquecendo e perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele ou de Jesus? E o que Pedro fez? Uma atitude totalmente diferente. Ele negou dizendo: não, não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele homem cujo qual ele tinha decepado a orelha dele, ele disse: eu vi ele com ele no olival. E mais uma vez, querido, o que Pedro faz? Ele nega, diz que não estava com Jesus. Então, querido, perceba o quanto Pedro agiu diferente nessa situação, na frente de Jesus e longe de Jesus. E aí, querido, nos vem uma pergunta acerca disso que estamos estudando. Será que isso também não acontece com a gente nos dias de hoje? Diante das pessoas, nós fazemos o quê? Questão de dizer e mostrarmos que somos cristãos, que somos evangélicos, que servimos ao Senhor, que pertencemos a uma igreja. Mas, querido, e quando estamos sozinhos? Será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Ou não tomamos atitude da forma que Pedro tomou? Que estando diante de Jesus, ele foi uma pessoa. Quando ele estava diante de Jesus, ele foi uma outra pessoa com um argumento totalmente diferente. Será que demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrarmos o quanto somos bons? O quanto confiamos em Jesus? Então, meu irmão, o que aprendemos aqui hoje é muito importante. Não coloque a sua fé nas pessoas. Não coloque a sua fé no ser humano. Não queira se exibir. Pois se você fizer isso, você estará agindo como os hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando impressionar as pessoas. Ou então, quando está diante dele, não tem aqueles procedimentos de quando está na frente do Senhor, ou diante da congregação. O verdadeiro cristão, querido, tem que ser sincero diante de Deus, na presença dele ou longe dele. Até mesmo quando ninguém estiver te vendo. Mas eu e você, nós temos que entender que ninguém pode estar nos vendo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, nós temos que ser o mesmo na presença das pessoas, como distante das pessoas. Porque quer queira onde nós venhamos estar, nós estaremos na presença do Senhor e os olhos deles estarão sobre nós. Uma outra coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você: não coloque a sua fé nos milagres. A igreja, querido, dos dias de hoje, vive em busca de milagre, dia após dia, dia após dia. Tem algum pecado nisso, irmão Gilson? Não. É bênção buscar milagres. Mas quantas vezes, querido, você já ouviu frases do tipo: hoje é o dia do seu milagre, o seu milagre vai chegar, o seu milagre tem data e hora certa para poder chegar. E assim por diante, querido. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus. É isso mesmo, anota aí. Eu e você, nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus. Se os milagres de Deus, querido, fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e se desviado dos caminhos do Senhor. Afinal de contas, querido, eles presenciaram alguns dos maiores milagres que a Bíblia registra. As 10 pragas que foram atingido todo o povo de Egito e eles não foram atingidos. Eles presenciaram o milagre da abertura do Mar Vermelho, coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, que protegiam do frio, nuvens para não deixar que eles morressem queimados no sol do deserto,
maná que caía do céu todos os dias para alimentá-los, fresquinho todos os dias. Então, querido, se milagre sustentasse a nossa fé, esse povo aqui não reclamava, esse povo aqui não tinha se desviado de Deus. Enquanto o povo hebreu olhava somente para os milagres, o que eles faziam? Eles continuavam caminhando e seguindo Moisés na trajetória do deserto. Mas quando os milagres cessavam, querido, o que eles faziam? Eles começavam a se desviar os seus corações de Deus. E diziam até que queria voltar à vida de escravidão no Egito, reclamando de tudo que o Senhor havia feito e não reconhecendo aqueles milagres. E aí, querido, quando nós vamos ali no livro de Salmos 106, nos diz acerca disso que eu estou te falando. No Egito, eles dizem, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal sobre o seu povo. E fizeram o quê? E rebelaram-se junto ao mar. E que mar foi esse? O Mar Vermelho, ao qual eu falei para você. Contudo, querido, os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então, aqui, querido, nós vemos que milagre não mantém a nossa fé. Então, querido, eles creram nas suas promessas e a eles cantaram louvores enquanto eles estavam vendo o milagre. Mas logo o que eles fizeram? Se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o plano de Deus para a vida deles. O que Deus tinha preparado para a vida daquele povo. Eles não esperaram para que a promessa se cumprisse na vida deles. E diante disso que lemos, querido, se a sua fé for sustentada apenas nos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Porque eu não sei se você sabe, tem momentos das nossas vidas que o Senhor fica em silêncio, que nós oramos e aparentemente Ele não responde, mas Ele está trabalhando em nosso favor. O que você vai fazer se Deus não te responder? Se você pautar a sua fé somente em milagre? Será, querido, que você vai continuar louvando ao Senhor, glorificando, engrandecendo o nome dEle? Quando as crises vierem e você não ter solução momentaneamente para essas crises, será que você vai continuar adorando ao Senhor, confiando no Senhor? Então lembre-se disso, querido, nesse dia de hoje. Os milagres, eles não podem ser movidos pela nossa fé, mas sim, querido, a consequência do amor e da nossa fidelidade a Deus. Então, a nossa fé tem que estar pautada nisso, no amor do Senhor e da fidelidade dele para comigo e para com você. E uma outra coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, acerca da fé. Não coloque a sua fé na prosperidade financeira ou nos bens materiais. Hoje nós temos visto muito isso. Pessoas que conquistam, que estão realizadas financeiramente, que têm conquistas materiais, e colocam como se aquilo fosse feito pela força do braço deles. Isso é uma outra característica, querido, que infelizmente temos visto até dentro das igrejas nos dias de hoje. Pessoas que se diz cristãs, e Deus abençoa, faz com que elas tenham vidas financeiras boas, conquistas materiais, e elas não reconhecem que isso tudo vem do Senhor. E a fé é baseada na prosperidade financeira ou nas coisas que elas conquistam. Não reconhecem que isso vem de Deus. Muitos cristãos, querido, ficam observando a vida de outras pessoas que conquistam, que são abençoadas, que são realizadas dentro daquilo que colocam diante de Deus. E essas pessoas, queridos, só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira igual ou melhor do que essas pessoas. Então, estão pautando a sua fé em quê? Em bens materiais, em bens financeiros. E isso não é de Deus, isso não agrada a Deus.
E se isso não acontece na vida delas, ela não consegue ser igual a A, B ou C, o que elas fazem? Elas se revoltam com Deus e começam a clamar a Deus por uma vida mais próspera, até que sejam atendidas. E não é assim que as coisas funcionam. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Nós temos que saber que a maior conquista para mim e para você aqui nessa terra é o que? É a vida eterna. E isso independe de situação financeira boa ou de bens materiais. Mas isso, querido, pasme você, aconteceu também no passado. A Bíblia nos conta acerca do rei Asaf, que ele quase foi iludido pela prosperidade financeira e pelos bens materiais de outras pessoas. E quando ele estava, querido, prestes a depositar a sua fé naquelas coisas, o que Deus fez? Deus abriu os seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para que ele não caísse naquela armadilha de Satanás. E aonde eu posso ver isso, irmão Gilson? No livro de Salmo 73, versículo 1 até o 3, nos fala acerca dessa passagem de Asaf. Ele disse: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quando a mim os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, Asaf, querido, aqui um exemplo de um homem de Deus, um rei, ao qual a Bíblia cita, e o Senhor lhe deu um sinal de alerta. E Asaf, ainda em tempo, não deixou seu coração entrar em riquezas ou em bens materiais. E por isso ele é o Asaf da Bíblia, ao qual nós lemos e estudamos sobre ele. Então, meu irmão, quando você ao ver algum líder espiritual pregando sobre prosperidade financeira, não tem nada de mal nisso. O Senhor quer que nós sejamos prósperos aqui nessa terra. Só, querido, se ele tentar te convencer que a sua fé tem que ser colocada nisso, não tem nada de Deus. Fuja dessa profecia, fuja dessa visão. Lembre-se do que Satanás disse para Jesus na tentação do deserto. Você lembra o que Satanás falou para Jesus, que consta lá em Mateus capítulo 4, versículo 9? Eu vou te lembrar, para você entender o que estamos estudando aqui hoje e aonde Deus está nos levando. Satanás disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então veja a isca de Satanás aqui para o próprio Jesus. Só que Jesus, ele era pautado na oração, ele era pautado na palavra. Então, querido, não permita que a sua fé esteja fortalecida só quando você tiver muitos bens materiais e prosperidade. Não, querido. A sua fé, ela deve ser sustentada somente no Senhor em toda e em qualquer circunstância. Independente da circunstância que você esteja passando. Independente de como você esteja hoje na sua vida, seja ela uma vida material, de bens materiais, ou uma vida acerca de receitas financeiras, de bens financeiros. Uma outra coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você: não coloque a sua fé em si mesmo, na força do seu braço. Nós não temos poder e nem capacidade de conquistarmos nada se não vier do Senhor Todo-Poderoso. Tem muita gente que orgulham de ser cristã, e eu também me orgulho. Glória a Deus por isso, por eu ser um cristão, um homem de Deus. E se orgulham também porque contribui com a obra e ajuda os mais necessitados. Amém, isso é bênção. Porém, querido, eles colocam a sua fé em si mesmo e na sua capacidade profissional e intelectual, e isso é um grande erro. Como eu já te falei, nós não temos capacidade de conquistar nada, se não for pela graça, bondade e misericórdia de Deus, para nos dar sabedoria, saúde, inteligência, para que nós venhamos a conquistar. E esse tipo de pessoa, querido, sempre está buscando conhecimento e capacidade e argumentação para quê? Para responder aos outros. Eles estão preocupados com o que as pessoas pensam deles e não o que Deus pensa dele.
fazendo com que a sua opinião sempre seja certa. Ninguém tem razão, eles são o sabe-tudo. Mas essa, querido, é mais uma armadilha que o cristão não pode cair. Querer ser senhor de si só, querer não ouvir as pessoas, querer não ouvir opinião, querer não ouvir conselhos de pessoas pautadas que estão na presença de Deus, que podem agregar valor no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa empresa, na nossa vida pessoal. E aí, querido, quando nós vamos para a palavra, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, Tiago nos fala acerca disso. E é muito importante que você preste atenção aqui no que Tiago falou. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém em sabedoria. Quem? Ninguém tem capacidade para nada. Ninguém tem sabedoria se não vier de Deus. E ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorifiem disso, nem ninguém a verdade. Nisso não há verdade. Ele diz, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. Então, querido, Tiago nos dá uma palavra aqui no seu livro, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que nos deixa aqui bem atento acerca disso que estamos estudando aqui hoje. Então, querido, colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode nos afastar completamente do Senhor, pode nos afastar completamente de viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. E Deus, querido, nos deixa a seguinte orientação para nós não cometermos esse erro fatal. Quando nós vamos, querido, no livro de Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23, Deus dá uma palavra para mim e dá uma palavra para você que está aí me ouvindo hoje. O que ele diz, irmão Gilson, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Então, olha, querido, o que a palavra de Deus nos diz. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com quê? Eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. Então, querido, isso é uma palavra para mim e para você hoje. Que nós temos que confiar no Senhor, andar por fé e não confiarmos no nosso braço, não nos gloriarmos naquilo que fazemos, porque sem Deus, sem a graça, a bondade e misericórdia dele, nós não fazemos nada. E aí, querido, talvez você esteja me perguntando, mas, irmão Gilson, então no que eu devo colocar a minha fé? E a resposta para isso, querido, é simples. O próprio Jesus, ele nos dá no livro de João, capítulo 14, versículo 1, quando ele nos diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Então, o Senhor aqui já está falando através da sua palavra, em João 14, 1. Creia em Deus e creia em mim. E é isso, querido, que eu e você temos que fazer. É isso, querido, que eu e você temos que praticar. O que a palavra nos manda fazer. Confiar em Deus e em Jesus. Essa é a minha obrigação e essa é a sua obrigação diante do Senhor. Jesus, querido, ele tem que ser a base da nossa fé. Guarde isso. Jesus tem e deve ser a base da nossa fé. É nele que devemos sustentar as nossas vidas em todos os momentos, para que a gente venha ser bem-sucedido e venha ser vitorioso e viver tudo aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Ele é a rocha firme que nos mantém de pé.
Guarde isso, querido. Jesus é a rocha firme que nos mantém de pé. Quando as piores tempestades vêm para tentar nos abalar e nos derrubar, quem é que nos sustenta? É a rocha firme que é Jesus. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você, querido, nesse dia de hoje. Então, aí aonde você estiver agora, curve a sua cabeça, que nós vamos orar para que essa palavra seja firmada nos nossos corações acerca desse tema. A nossa fé precisa ser sustentada diariamente. E sustentada em quem? Em Cristo Jesus. Então, curva a sua cabeça, querido, que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso na tua presença, Pai amado, que abriu os nossos olhos para que nós venhamos, Pai amado, com certeza em nossos corações, depositarmos a nossa fé somente em Ti, que não venhamos, Pai amado, confiar na força do nosso braço, mas sim, Senhor, na força do seu braço, conforme vimos ali, Pai amado, Asaf, em algum momento da sua vida, ele deixou-se entrar no seu coração, porque conquista de outras pessoas, riquezas de outras pessoas, e tu foi ali e alertou Asaf, Pai amado, para que ele não seguisse por aquele caminho, que aquele caminho seria um caminho de perdição, de morte e de afastamento de Ti. E hoje, Pai amado, da mesma forma tu tem feito isso conosco, através desse estudo, Pai amado, tu tem deixado bem claro para os nossos olhos e para os nossos corações, que nós não devemos nos vangloriar, que nós não devemos lutar com a força do nosso braço, que nós temos, Pai amado, de colocarmos toda a nossa confiança em Ti, Senhor, que é todo-poderoso, que pode todas as coisas, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente e que nunca nos decepcionou e nem nunca vai nos decepcionar. E eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra neste dia de hoje, por esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, Pai amado. E que essa palavra possa ter ido direto aos corações dos teus filhos, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa semente e essa palavra, Pai amado, se multiplique a 100 por 1. Que essa palavra de hoje, que esse estudo de hoje não fique apenas, Pai amado, no campo da audição, na vida dos teus filhos, mas que ficam, Pai amado, guardados no coração e no campo da prática, para que eles possam, Pai amado, exercitar essa palavra e esse ensinamento em todos os dias da sua vida. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, acerca desse tema? A nossa fé precisa ser sustentada diariamente. Guarda isso, querido. O Senhor aqui nos deu uma aula hoje de como nós devemos sustentar a nossa fé e de como nós devemos agir com a nossa fé diante dele. Amém? Então, querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento, entendimento, intimidade com Ele, para você aplicar no seu dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E, querido, o Senhor, Ele se agrada muito dessa atitude. Então, todos os domingos, precisamente, quando você receber o link desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, compartilhe com o máximo de pessoas, para que essas pessoas possam ser abençoadas, como nós fomos abençoados aqui hoje com esse estudo da Palavra de Deus. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Rua Ataúba, número 75, em Anchieta, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Eu não tenho dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus te esperando na ADMA que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.